Efésios capítulo 5, versículo 17. Eu tenho 30 minutos apenas para tentar discorrer essa palavra com você. Se eu não conseguir terminar hoje, aí nós terminamos outro dia, mas eu vou tentar correr aqui o máximo que eu puder. Amém? Amém. Então vamos lá. Portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender. Fala comigo assim, procura entender. Mais forte, fala, procura compreender. Procura entender qual é a vontade do Senhor. Aperta o cinto que nós vamos decolar. E muito provavelmente a gente sai daqui hoje esmagado. Desde quando você chegou, você percebeu lá a decoração toda lá na frente, que existe um mestre de obra trabalhando em você e que você está em uma obra. Então talvez nessa obra ele precisa quebrar tudo, jogar tudo no chão para fazer tudo de novo. E ele tem feito isso aqui com algumas pessoas. Deus tem feito isso aqui com algumas pessoas. Tem pessoas aqui vivendo estações na sua vida que você não está entendendo nada. Parece que tudo saiu fora do lugar. Parece que tudo foi parar no lugar que você não esperava. Parece que você perdeu o controle de tudo. Pois é, ele está falando para mim, eu estou em obra. E para reformar, eu preciso quebrar tudo. Porque eu não remendo, eu faço de novo. Deus não remenda, Deus refaz. Eu nem comecei, já tem gente chorando, gente. Calma aí. Segura. Olha o que Paulo está dizendo, olha. Portanto, não sejais insensatos, mas procure compreender, procure entender qual é a vontade do Senhor. Eu queria que você pulasse agora para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. 1 Coríntios, eu vou ligar os dois textos, já já você vai entender, calma. Hoje eu estou aqui para ensinar. Talvez eu não dou nenhum grito aqui, nem faço nenhuma loucura, mas eu quero que você saia daqui hoje compreendendo muita coisa sobre Deus e sobre você também, amém? Olha só o que diz 1 Coríntios 3,19, vai dizer assim, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que se vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Porque você já tem tudo. Porque tudo é vosso. Eu queria que você olhasse no olho de alguém e dissesse assim, tudo é vosso. Mais forte, fala assim, tudo é vosso. Não, tem gente que não está fazendo, irmão. Vamos lá, fala, tudo é vosso. Agora, essa parte eu quero que você fale mais alto. Agora você tem que falar mais alto essa parte. E voz de Cristo. Mais forte, fala, e voz de Cristo. Fala assim, ele te deu tudo. Fala, tudo é vosso. Fala assim, mas você tem um dono. Fala, você é de Cristo. Eu falo assim, ó, tudo é vosso, e voz de Cristo, e Cristo de Deus. Existem duas revelações muito poderosas nesses dois textos que nós lemos. Talvez até hoje para você tinha passado batido essas revelações. Mas eu quero fazer você entender o cerne desses dois textos aqui que nós lemos. Hoje nós vamos olhar para eles de uma forma diferente. Efésios 5,17. O cerne do texto é: procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procure entender qual é a vontade do Senhor. Procure entender qual é a vontade de Deus. Essa é uma sentença.
A segunda sentença, segundo 1 Coríntios 13, 23, vai dizer, o finalzinho diz assim, ó: não busque em pessoas aquilo que já é seu. É isso que Paulo está falando. Porque ele diz, tudo é vosso. A sabedoria está em você. Ele te deu. O levantar pela manhã e poder sair da sua cama e trabalhar é seu, ele já te deu. A saúde, ele já te deu. O Espírito Santo, ele já te deu. A ligação, a conexão de entrar nele, falar com ele, orar a ele, ele já te deu, é seu. Tudo é vosso, você tem acesso. Não procure em homens, não se agarre em homens. Tanto é que Paulo vai dizer assim, ó, não fica preocupado se é de Paulo, se é de Apolo, se é disso, não interessa. Tudo está pronto, tudo está feito, tudo é vosso. Tem alguém comigo ainda? Mas aí ele vai dizer qual é o cerne do texto. Embora ele diz que tudo é nosso, tudo nos pertence, né? E talvez muitos de nós, por não compreender que tudo é nosso, nos tornamos aquele menino mais velho que ficou na casa do pai. Você lembra do menino mais velho? Porque o mais novo pegou tudo que tinha e foi embora. Mas aquele mais velho ficou em casa. E quando o filho mais novo retornou, o filho pródigo retornou, ele questionou a festa e o cabrito. O meu irmão voltou e o senhor fez festa, e para mim nada, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum cabrito, o senhor nunca pegou nenhum cabrito para se alegrar comigo. Aí o pai fala assim, que é isso? Que isso, varão? Varão mentiroso, varão enganudo, varão enganoso. Olha para a fazenda, meu filho, olha para os gados, olha para tudo isso aqui é seu. Você esteve sempre ao meu lado. Eu vou te falar mais. Não precisa olhar para a fazenda, para os gados, não. Olha para mim, eu estou aqui, eu sou o seu tudo. Irmão, quem tem a presença do Pai não precisa de vaca, de boi, não precisa de nada. Foi isso que o Pai tentou ensinar para ele. Falou, eu estou aqui com você o tempo todo. A minha presença é... E Paulo está falando, tudo é vosso. Só que às vezes por não entender que tudo é nosso, nos comportamos igual aquele menino, aquele filho mais velho. Só que o cerne não é de tudo é vosso aqui. O cerne aqui é, e vós de Cristo. Tem alguém entendendo? Tudo é vosso e vós de Cristo. Ele está falando, não busque aquilo em pessoas, aquilo que é seu. Nem Apolo, nem Paulo, nem no futuro, nem no presente. Porque tudo você já tem. Pastor, e o que eu tenho? Cristo. O que, pastor? Eu não entendi o texto. Tudo é vosso e vós de Cristo. Nós já temos tudo que é Cristo. E tudo é vosso e vós de Cristo. Paulo ele está dizendo que você tem um Senhor, pronto. E agora daqui para frente vai ficar bem pesado esse assunto. Segura aí na cadeira, amarra o cinto, porque daqui para frente a conversa vai ficar bem intensa. Paulo está dizendo assim, tudo é vós e vós de Cristo. Você tem um Senhor. E em Efésios 5,17 ele diz assim, tenta compreender a vontade desse Senhor. Busque entender, não seja insensato, não seja tolo, não seja inécio. Busque entender qual é essa vontade, porque você tem um dono. E por mais que isso choca a nossa cultura atual, moderna, contemporânea, ainda que a nossa mente não consegue conceber isso, ter um Senhor, ter um dono. Pastor, eu não sou cachorro.
Para com essa conversa. Eu não tenho dono nenhum. Eu não sou animal para ter dono. E voz de Cristo. Só pode ser dono quem comprou. E a Bíblia vai dizer que Ele te comprou por um bom preço. Se você piscar hoje aqui, você não entende nada. Você tem que ficar ligadão assim para você entender tudo. Se você não entende nada, vai ser muito pesado. E por mais que a nossa mente não consegue conceber isso, porque por causa da modernidade, por causa da atualidade, por causa da cultura moderna, ainda que a nossa mente não consiga, a Bíblia está dizendo, você tem um dono, e é isso, e pronto, e acabou. Você tem um Senhor. Eu tenho um Senhor. Existe um senhorio sobre nós. Jesus vai dizer que o servo não é maior que o seu Senhor. Alguém já leu isso? E isso não foi imposto. Esse senhorio sobre nós não é uma imposição. Sempre foi um convite. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Sempre foi um convite, nunca foi imposto, nunca foi agressivo, nunca foi invasivo, nunca foi punitivo, sempre foi um convite. Tem alguém comigo? Nós aceitamos isso no dia que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Alguém que entregou sua vida a Jesus? Deixa eu ver. Alguém que já entregou sua vida? Levanta bem alto, não tenha vergonha de ser crente não, levanta a mão aí. Olha, o tanto de gente já entregou sua vida a Jesus. Você entregou a vida a Jesus, mas fica querendo pegar ela de volta, né? Aquele versículo, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Está só na Bíblia. Escuta isso, irmãos. Há um poder que vive de séculos em séculos, de reino em reino, de império em império. Há um rei que está sentado em um trono, desde quando a primeira palavra ecoou de sua boca dizendo, haja luz, e houve luz. Esse rei está lá, o trono dele é inabalável, esse Senhor está lá, ele continua reinando, governando, ele é Senhor, ele é o Senhor, ele é o nosso Senhor. Então Paulo está dizendo, vocês têm um Senhor, um Pai, que exerce um senhorio sobre nós, e nós precisamos compreender qual é a vontade desse Pai. É incrível isso, irmãos. Isso é incrível. Nós precisamos entender qual é a vontade desse Pai. Se existe um Senhor, se entregamos a nossa vida ao Senhor e temos esse senhorio sobre nós, Paulo está dizendo, não sejais pois insensatos, mas entendai, compreendei qual é a vontade de Deus para você, qual é a vontade desse Senhor para nós. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam compreender qual é a vontade desse Pai. Aqui é exatamente onde muitos de nós nos perdemos, ou estamos perdidos. Exatamente. Eu converso com gente todos os dias, e a maioria deles estão perdidos nesse lugar. Principalmente agora, nessa geração, né? Essa geração rasa, questionadora sobre o senhorio de Deus. Tem gente que quer o Pai, mas não quer o senhorio do Pai.
Tem gente que quer o coração do Pai, mas não quer as ordens do Pai, irmão. Eu não entendo isso. Incrível você entender qual é a vontade do Pai, porque se você entender a vontade do Pai, você vai cortar caminho, vai apanhar menos. A Heloísa sabe que ela tem que levantar de manhã cedo, dar um beijo, um abraço, bom dia papai, bom dia papai, bom dia mamãe, e estou indo para a louça, lavar a louça. Porque ela sabe que essa é a vontade do Pai. E aí quando ela não faz, eu cobro ela. O Felipe sabe que ele tem que levantar, tomar o cafezinho dele e ir no quintalzinho, ó, toda a bagunça que ele fez, brincando de bicicleta, jogando bola, ele vai juntar tudo, porque eles conhecem a vontade do Pai. Quando você conhece a vontade do Pai, você atalha caminhos de sofrimento, caminhos de frustração. Mas nós estamos no meio de uma geração questionadora, que quer o coração do Pai, mas não quer as ordens do Pai. Precisamos entender que esse Senhor, né? O que esse Senhor quer, o que o nosso Senhor anseia, o que o nosso Pai deseja, quando o assunto sou eu. Quando é eu, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque às vezes nós estamos muito interessados no que Deus quer para o outro, irmão. Aí nós ficamos colados na vida do outro, observando a vida do outro, quando nós deveríamos saber o que Deus quer para nós, irmãos. Eu não estou preocupado com o que Deus quer para o outro. Eu quero saber qual é a minha missão, qual é o meu propósito, qual é a palavra que Deus tem comigo, qual é a vontade dele para mim. Porque quanto mais rápido eu descobrir isso, menos eu vou sofrer. Tem alguém comigo? Bate o pé no chão. Precisamos entender que o que esse Senhor quer, o que Ele deseja, quando o assunto sou eu. Um filho precisa se relacionar com o seu pai a um nível que ele venha entender a vontade do seu pai com apenas um olhar. Um filho precisa se relacionar com o seu pai ao nível do pai olhar assim e o filho, os mais antigos aqui vão saber o que eu estou falando, né? Quando tinha visita em casa, ali a visita estava lá tomando um cafezinho, tarará, e aí tu fazia uma travessurazinha, o pai, né, ou a mãe só fazia aqui, ó. Era assim ou não era? E quando você passava no meio, você estava conversando assim, aí você passava no meio, pá, em câmera lenta, slow motion, para se aparecer. Aí o papai ou a mamãe só fazia aqui, ó. Jared. Era assim ou não era? Agora estamos dentro de uma geração fraca, frouxa, que os filhos batem na cara do pai. Mas era assim ou não era? Mas isso era o que? Era relacionamento. Você já conhecia o seu pai, já conhecia sua mãe. Você sabia o que gostava, o que não gostava. Nós andamos com Deus, nos relacionamos com Deus e não sabemos qual a vontade de Deus para nós. Vivemos perdidos, igual barata tonta, batendo de lá para cá. Faço uma coisa hoje, faço outra amanhã, invento uma aqui, invento outra ali, dou com a cara na parede e depois eu digo, era a vontade de Deus. Mas não deu certo, mas era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. É por isso que Paulo vai ensinar assim, olha, não sejais pois insensatos, mas compreender e entender qual é a vontade de Deus. Porque deixa eu falar para você, irmãos, um filho que entende a vontade de Deus e agrada o coração do pai, ele não precisa pedir nada. Pega o segredo. Quem vive na igreja, fazendo campanha em campanha, pedindo, é porque não entendeu a vontade de Deus.
Quando você entende a vontade de Deus, você não pede nada. Quando você agrada o coração do seu pai, olhar para você e falar assim, tão bonitinho. Olha, gente, que menino bonito. Oh, meu, olha, quase que Deus falou, oh, meu Deus. O filho precisa se relacionar com seu pai a nível do seu pai olhar para ele e ele entender. Eu olho para os meus filhos em casa e eles já sabem o que eu quero. Eu nunca bati neles, irmãos. Graças a Deus eu tenho minha esposa aqui para confirmar isso. Nunca levantei a mão para um filho meu, nunca judiei de um filho meu. Mas é incrível como eu olho para eles e eles já sabem o que precisa ser feito. Porque nós temos relacionamento, a gente conversa. Eles sabem o que eu gosto e o que eu não gosto. Esses dias a Heloísa estava colocando uma extensão de energia em cima da cama, assim. Ontem eu passei, olhei para a extensão, ela já... No outro dia eu tinha dado uma bronca nela, eu falei, não pode. Tem risco, é perigoso. Pai, pastor, por que na maioria das vezes a gente quebra a cara com as nossas intenções e ações? Porque nós não consultamos a Deus se Ele está lá ou não. E quando consultamos, nós temos medo da resposta. E já não consultamos porque temos medo do que Ele pode falar. Porque temos medo de ouvir o que Ele tem para falar. E se Ele disser não? Isso chama boa convivência, bom relacionamento. Você olha e eles já entenderam. Tá, pastor, mas e aí? Você falou até agora desse texto, eu não entendi, foi nada. Irmãos, buscamos conhecer a vontade de Deus para nós, como Paulo nos ensinou, ou saímos por aí loucas fazendo tudo que nos vem na cabeça, e depois nós chamamos isso de vontade de Deus. Você tem duas opções. Ou você se relaciona com Deus para você entender qual é a vontade de Deus para você. Ou você pode sair por aí fazendo loucura, comprando, vendendo, juntando, amontoando, separando, dividindo. Você pode fazer um monte de loucura e depois você vai dizer, era a vontade de Deus, ó. Era a vontade de Deus para mim isso aí. Não era não. Não era não. Nós temos essas duas opções. Gente que não entende a vontade de Deus. Quando nós não entendemos a vontade de Deus, nós vamos entrar em conflitos, em guerra, em bagunça consigo mesmo. Pastor, qual é o problema, o perigo de não entender a vontade de Deus para mim? É que você tem uma probabilidade muito grande de entrar em conflitos, em guerra, em ruínas, em bagunça com você mesmo. Pensa num povo bom para se embananar consigo mesmo, é a gente. Você compra coisa que você não precisava e depois você pergunta, você questiona para você, gente, para que eu comprei isso? Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com vontade de Deus? O quê? O quê? Se você tem um Senhor, meu filho, se você tem um Senhor sobre você, esse Senhor vai requerer muitas coisas sobre você, não vai não? Tem gente que é ruim para dar satisfação, irmãos. Aí tem que ficar pedindo desculpa. Perdão, porque eu errei aqui. Perdão. Eu errei aqui, perdão, porque era só ter consultado o Senhor antes. Tem gente que entra em guerra, conflito, em parafuso, porque não entende qual é a vontade de Deus. Assim, a vontade de Jesus era que os discípulos, escuta aqui, eu vou te mostrar aqui um nível de confusão.
Só você que não dormiu ainda, dá um glória. Olha o nível de confusão que nós entramos quando nós não entendemos a vontade de Deus. Fala comigo assim, vontade de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim, se jogue nela, meu filho. Fala assim, se jogue sem medo. Fala assim, não tem erro na vontade de Deus. Não tem erro na vontade de Deus. Pode se jogar de cabeça assim, ó. Escuta isso aqui. Pastor, qual os conflitos que nós vamos ter quando nós não entendemos a vontade de Deus? A vontade de Jesus era que os discípulos dormissem no meio da tempestade. O barco estava balançando, indo a pique, a tempestade, e vai afundar, vai afundar. Naquele momento, Jesus estava no fundo do barco, dormindo. A vontade era que os discípulos também deitassem e dormissem ali, descansassem, confiassem. Que quando Deus está ali, por mais que o mar está agitado, o barco balança, parece que vai afundar, não afunda. Esse era o desejo de Jesus, por isso que ele estava dormindo. Ele estava dormindo no meio da tempestade para ensinar os discípulos a descansar na tempestade. Vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, tempestade é para descansar. Você não fez não, fala para ele, meu amigo, no meio do caos, da crise, o Senhor quer que você descanse. Vou fazer, pega a água, joga. Cadê Jesus? Jesus, cadê? Aí um vai lá, Jesus está dormindo. Assim, dormindo com o olho meio aberto. Vamos ver se eles vão entender alguma coisa aqui. Jesus dormindo e o barco para. Jesus, nós vamos morrer, o Senhor não importa que nós vamos perecer. Jesus levanta e fala, gente, vocês não entendem nada não. Ó, vocês não entendem qual é a minha vontade. Aí vocês vivem fazendo bagunça. Mar, acalma-te, tempestade, emudece, mar. Mas no meio da tempestade era para eles estar? No meio da tempestade era para eles estar? Essa era a vontade de Jesus. E eles estavam lá morrendo de medo de morrer. Não entendeu que Jesus estava ali e era momento de descansar, então eles começaram apavorados a acordar Jesus com medo de morrer. Agora no jardim do Getsêmani, a vontade e o ensinamento de Jesus é que, para os discípulos ali, né? É que naquele momento ali de angústia, de aflição espiritual, de guerra espiritual, eles precisavam orar. Então Jesus pega eles e diz assim, ó, vem aqui e orem comigo. E Jesus deixa eles ali e vai um pouco adiante. Quando Jesus volta, eles estão... Como eles estão? Fala bem alto, dormindo. Agora faz com o dedinho assim. Na hora de dormir, estava gritando, apavorado. Na hora de orar, estava dormindo. Vira para o seu irmão, vira para ele e fala assim, é isso que acontece quando você não entende a vontade de Deus. Você vai fazer coisas na hora que não é para fazer. Você vai falar coisas na hora que não é para falar. A vontade e o ensinamento de Jesus ali era, olha, a hora é chegada. Os planos de Deus para o mundo vai começar agora, vai se cumprir. Vamos ali comigo, vamos orar, nós estamos em guerra. E quando ele volta, ele estava dormindo. Irmão, agora isso aqui é pesado, só para o espiritual. Agora eu vou falar só com o tutano aqui, só o caldão, a feijoada aqui, ó. Olha aqui para mim. Tem gente que vai entender nada, mas está tudo bem. Só com o que é espiritual. Interessante que quando Jesus volta e pega eles dormindo, Jesus tem uma direção. Jesus tem um direcionamento. Jesus tem um caminho corretinho onde ele tem que ir. Ele chega, vem aqui, Lívia. Sobe aqui rapidinho. Jesus tem um alvo, irmão. Escuta. Deita aqui, deita aí. Deita, pode deitar, a gente está dormindo, hein? Tem uns crentes que é assim, irmão, finge que vai orar e vai dormir. Ó.
Quando Jesus volta, escuta, era para estar orando, vigilando, em guerra espiritual, aflição, né? Os planos já iam começar a acontecer, Jesus já ia ser preso, o Calvário já ia acontecer, o pau estava comendo, era hora de orar. Jesus vem e tal. Quando Jesus volta, está lá Pedro, Tiago e João. Jesus vai direto em quem? Em quem? Em quem? Na onde que Jesus vai? Na onde, irmão? Fala bem alto. Fala Pedro. Mais forte, fala Pedro. Ele vai em Pedro. Você não consegue vigiar comigo 1 hora, Pedro? Pastor, eu não entendi. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pastor, eu continuei não entendendo. Por que Jesus vai em Pedro? Porque Pedro, ele representava a igreja. Pode ser. E a igreja foi pego dormindo no meio da guerra. Ele foi e voltou e pegou a igreja dormindo. Irmão, ele foi para os céus. E eu até arrepio em falar isso. Eu espero que na volta dele ele não pegue a igreja dormindo de novo. E por que a igreja dorme? Porque não entende qual é a vontade do Pai. Era hora de orar. Era hora de guerrear. Era hora de batalha. E estava dormindo, Cláudio. Eu espero que na segunda vinda não pegue a igreja, o Pedrão dormindo de novo, irmão. Por isso que eu falei para vocês que essa aqui era só feijoada, só o tutanão, porque realmente não é todo mundo que entende. Estavam lá, apavorados, com medo dentro do navio. Quando deveria dormir, agora estava dormindo no meio da guerra, quando eles precisavam orar. Quando eu não entendo a vontade de Deus para mim, quando não entendemos a vontade de Deus para nós, você vai entrar em muitas confusões. Teve gente que casou errado, porque não entendeu a vontade de Deus. Tem gente sofrendo com financiamento, porque não pediu a instrução e não pediu a direção de Deus e não entendeu qual é a vontade de Deus. Tem gente que se desviou da fé e não consegue voltar mais, porque não ouviu as instruções de Deus. Quando Deus deu as instruções, cuidado, Paulo está falando, não sejais pois insensato, mas entendai qual é a vontade de Deus. E qual é a nossa vontade de cumprir a vontade de Deus? Qual é a nossa dificuldade de cumprir a vontade de Deus e não a nossa vontade? Se eu te perguntar aqui, qual é a dificuldade que você tem em cumprir a vontade de Deus e não a sua? O que você diria para você mesmo? É porque na maioria das vezes a vontade de Deus vai parecer confrontar a nossa vontade. A parte mais difícil de você se render à vontade de Deus é porque na maioria das vezes, quando Deus falar, você vai dizer não. Ficou pesado para mim. Não dá não. Não é, Alda? Não, Deus não casou. Entrou em conflito agora. Eu quero A e o Senhor diz que é X. Agora complicou, Deus. A vontade de Deus irá nos pedir para ir para Nínive quando o nosso coração desobediente corre para Jope. Processa, irmão, processa. Vou dar o tempo do processamento aí, calma. Vou dar o tempo. Nós temos dificuldade porque
Deus vai dizer assim, ó, é Nínive. E aí o seu coração vai dizer, não, mas vai para Jope, não tem nada em Nínive para você não, isso é furada. Aí você pega o navio para Jope. Olha você dentro do mar. Mas nós estamos falando de coisa séria aqui, viu? Coisa pesada. Quem não ouve, quem não obedece, irmãos, à vontade de Deus, vai parar dentro de um peixe. Parece que é ruim essa palavra, né? Vingativa, né? Punitiva, né? Não. É porque tudo que Deus vai fazer em você e através de você, Ele tem um plano. E Ele já viu o futuro e Ele sabe o que é melhor para você. A vontade de Deus vai pedir para que nós façamos algo e isso vai confrontar o nosso coração. Parece muito mais negócio e palativo e prazeroso ouvir a ti mesmo e seguir os seus próprios caminhos. Mas esquecemos desse texto que diz: e voz de Cristo. Esquecemos que nós temos um senhorio sobre nós. Alguém que nos ama e que nos comprou por um preço muito alto. Por isso Paulo exclama: não sejais tolo, insensato, mas busque entender, compreender qual é a vontade do seu Pai. Efésios, no capítulo 1, versículo 9 e 10 vai dizer: e Ele nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, e isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Pastor, eu não entendi. A vontade de Deus está totalmente enraizada em Jesus. Se relacione com Ele, você conhecerá o coração de Deus. Em Cristo convergiu todas as coisas nos céus e na terra. É por isso que nós falamos nessa igreja tanto sobre Jesus. Jesus, Jesus, o centro, o alvo. Porque nele convergiu tudo. Quem conhece o coração de Jesus, conhece o coração de Deus. Toda a vontade de Deus está em Jesus. Você entende a vontade de Deus para você quando nos relacionamos com Jesus. Jesus nos revela o coração e a vontade de Deus, irmãos. Afinal, Jesus foi aquele que cumpriu à risca a vontade de Deus, o Pai. Em Lucas, no capítulo 22, 41, ele vai dizer assim, olha: ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar e dizer: Pai, se tu quiseres, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus, irmãos, o Filho de Deus, orando para que se cumprisse a vontade do Pai nele. E nós aqui no século 21, dando birra, pirraça, fazendo mimimi, colocando Deus na parede e falando: se eu não fizer, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não abençoar, eu vou. E o Filho de Deus ajoelhado, suando sangue, os poros suando sangue, dizendo: se tu quiseres, tu pode afastar de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai.
Irmão, comida e bebida fala de alimento, substância, vida. A minha vida é fazer a vontade do Pai. Uau! Alimento fala de substância. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ou seja, segura, irmão, aquilo que me alimenta é fazer a vontade do Pai. Quando eu me rendo e faço a vontade do meu Pai, eu estou suprido. Mas nós somos cristãos rasos, que dá birra. Quando não alcançamos aquilo que queremos, saímos dando chilique, pisando alto. Aí fica rodando de ciclo, Jéssica, assim, ó. Não sai do lugar. Ano, entrando ano, saindo ano, no mesmo nível espiritual. Fala assim, nível. Mais forte, fala nível. Então eu lembrei também que Jesus falando assim: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Comida fala de sustento, fala de algo vital. O que sustenta Jesus, o alimento espiritual que sustentava Jesus, era cumprir a vontade de Deus aqui na terra, ainda que isso doía na sua carne. O salmista vai dizer em Salmos 48, ele vai dizer assim, ó: eu tenho grande alegria em fazer a vontade do meu Deus. Rapaz, Erivelto, difícil você encontrar um cristão hoje que diria isso aqui, hein? Eu tenho grande alegria, grande gozo, prazer em fazer a vontade do meu Deus. Olha que loucura. Porque quando a vontade de Deus começa a nos apertar um pouquinho mais, a gente fala assim: olha, agora sim tá bom. Isso aí não. Não. Aí dói, aí não vou fazer isso não. Não, vou não. Salmo 143, versículo 10 vai dizer: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terrenos planos. Agora, pastor, o que eu demonstro, o que eu expresso, o que eu reflito, quando eu me lanço na vontade de Deus? Você também já se fez essa pergunta? O que eu mostro, o que eu reflito quando eu me lanço nessa vontade? Escuta isso, irmãos, eu já estou terminando, vou deixar você ir embora. A vontade de Deus, ela aponta para a obediência do Filho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus tinha pecado? Jesus tinha pecado? Não por aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Jesus tinha pecado? Se ele não tinha pecado, e o batismo é um batismo de arrependimento, o batismo de João é de arrependimento, por que Jesus se batizou então? Se ele não tinha pecado e o batismo é para arrependimento de pecado, por que ele se batizou? Ele não se batizou em um batismo de arrependimento, ele se batizou em um batismo de obediência. Para mostrar para mim e para você o quanto nós precisamos fazer a vontade de Deus. E ele foi aprovado porque quando ele está saindo da água, o Espírito Santo vem como uma pomba, assenta sobre ele, diz assim, aí abre uma voz no céu e diz: esse é o meu filho, em quem tenho nele prazer. O prazer de Deus está na obediência do filho, irmão. Eu estou apanhando, irmão, igual pandeiro no samba aqui. E o meu negócio aqui é tomar pancada mesmo. Eu gosto de pancada. A vontade de Deus aponta para a obediência. A vontade de Deus aponta para a confiança.
e demonstra dependência total nele. Quando você se lança na vontade de Deus para você, você está dizendo: Deus, eu confio em você, eu sou dependente de ti e eu sou obediente a ti. Fala comigo assim: obediência, dependência e o que eu falei mais? Confiança. Fala assim: confiança, obediência e dependência. Dependência total. Porque, meu irmão, você vai aqui, ó, fechar os olhos e você vai pisar na vontade de Deus e Ele vai colocar o chão. Andar debaixo da vontade de Deus é assim. Se jogar na vontade do Pai é confiar e mostrar dependência total a Ele. É como Paulo dizendo: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor sobre mim. E esse Senhor tem vontades e eu preciso entender a vontade desse Senhor. É dizer: eu me rendo à tua vontade soberana, Senhor. Ainda que isso confronte a minha mente, confronte o meu coração e me leve para um lugar aonde eu não queria ir. Tem alguém aqui que consegue repetir isso aqui comigo? Vamos ver se você tem coragem de repetir essa oração comigo. Vamos lá, assim, diz assim: eu me rendo, Senhor. Eita, cuidado. Fala: eu me rendo, Senhor, à tua vontade soberana. Ainda que isso confronte a minha mente e o meu coração e me leve para um lugar que eu não queira ir, ou fazer coisas que eu não queria fazer, mas eu entendi que os seus planos são melhores que os meus, e os seus pensamentos são mais altos que os meus, e os seus caminhos me livram das dores, dos sofrimentos e das feridas que são causadas longe de ti. Eu vou dizer algo para você, irmãos, como profeta de Deus aqui. Longe da vontade de Deus é só feridas. Longe da vontade de Deus é só estrago. Eu entendi que não é sobre o que eu quero ou sobre o que eu desejo, mas sobre a sua vontade boa, perfeita e agradável para mim. Vamos concluir, vai, repita isso aí comigo, fala assim: eu entendi que não é sobre o que eu quero ou sobre o que eu desejo, mas sobre a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pergunta se eu queria estar aqui. Pergunta, irmão, se eu queria estar em Rondonópolis. Eu tenho Goiás, Brasília, São Paulo. Eu tenho Espírito Santo. Eu tenho João Pessoa na Paraíba. Lugares onde portas são abertas para mim. E pergunto se eu queria estar aqui. E não é que eu não ame vocês, eu amo vocês de paixão demais. Mas é que hora ou outra bate aquele vento assim, sabe, de querer viver alguma coisa, uma aventura longe e novas experiências. Então eu lembro que não é sobre o que eu quero, o que eu desejo, mas sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para mim. Escuta isso que eu já vou terminar, é sério. Por vezes a vontade do Pai parece nos ferir, parece ferir o nosso coração, né? Mas na verdade Ele viu o que você não viu ainda. Se queremos alcançar a expectativa e suprir a expectativa do coração de Deus, nós devemos adotar essa prática de submeter a vontade de Deus todos os dias.
Pois o que ele nos pede é obediência e não sacrifício. Diga obediência e não sacrifício. Fala obediência e não sacrifício. Obediência e não sacrifício. Saul quis levantar um altar de sacrifício, quando ele só tinha que obedecer à vontade de Deus, e ele perdeu o reinado. Ele disse: eu também posso queimar incenso, eu também posso acender a fogueira, e não podia. Ele só tinha que obedecer os 7 dias que Samuel tinha dado a ele. Irmãos, escuta. O medo de nos lançar à vontade de Deus atrasa o propósito de Deus na nossa vida. O medo de nos lançar na vontade de Deus pode fazer você perder o seu destino. Sério, pastor? Sim. Deus não tira o seu propósito e o destino final da sua vida em você, é você que tira. Quando você diz assim: eu vou acender a fogueira. Você não entendeu, né? Saul desobedeceu a Deus quando ele foi a oferecer sacrifício. Ele não precisava. Ele só tinha que obedecer a Deus. É por isso que Samuel chegou para ele e falou assim: vale muito mais obedecer do que sacrificar. Quando eu me lanço na vontade de Deus, eu mostro obediência. Por vezes a vontade do Pai parece que fere os nossos corações. Aceitar de bom grado a vontade de Deus nos habilita a mudar de nível espiritual. Eu posso falar isso aqui para nós encerrar? Aceitar de bom grado a vontade de Deus para você habilita você a viver um outro nível espiritual. Eu não entendi, pastor, como assim? Filipenses 2, a partir do versículo 5. E ele tomou forma humana e não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Vai, você que conhece, vamos. E foi obediente até e a morte de, agora vem o outro nível, pelo qual Deus o exaltou. Só existe exaltação de Deus para aqueles que estão dispostos a se lançar na vontade de Deus. Escuta isso. Aloysius Hill Brown. Um fazendeiro comprou uma terra em más condições há um tempo atrás. Quando foi cuidar da terra, ele percebeu que havia um pé gigantesco, lindo, muito grande, um pé de groselha no meio, próximo à casa. E tinha muitas folhas, estava lindo, mas não havia nenhum fruto, já que era a época de groselha. Então ele pegou um facão e ele começou a ferir com golpes de poda esse pé de groselha, tirando os galhos que roubavam a energia dessa árvore. E ele conta que ele percebeu que cada facãozada que ele dava, e quando ele cortava, parecia que jorrava água como de lágrimas de cada galho. Então aquilo mexeu com ele, pois era como se aquela árvore estivesse falando com ele. A cada facãozada que ele dava, a água jorrava, e aquilo começou a trabalhar dentro dele, porque a árvore parecia que estava falando com ele, e ela dizia: por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me machucando?
Por que você está me fazendo sofrer dessa forma? Então dentro dele, ele começou a responder essa árvore. Então Brown dizia: o jardineiro aqui sou eu. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que é melhor para você. Eu sei que o que eu estou fazendo, por mais que você chore, é para que dá frutos, é para que frutifique você. Eu bem sei o que você precisa para se tornar uma grande árvore frutífera. Então, dias depois de haver passado algum tempo, e depois dele haver se preparado muitos anos, passando a vida toda buscando, estudando e se preparando para um concurso, para se tornar um general do seu exército, ele fez a tal prova, o tal concurso, aonde ele não foi aceito, aonde ele não passou. E a total certeza que ele tinha é que ele passaria, porque ele passou a vida dele se preparando e gabaritando provas desse concurso. Então ele chegou na sua casa revoltado, em lágrimas, e começou a socar as paredes, e ajoelhava, e pulava, e gritava, e se ajoelhava novamente, e chutava as paredes, e dizia: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Eu bem sei que eu passaria nessa prova, porque eu passei a vida toda estudando e gabaritando essa prova. Eu sabia que eu ia passar. O que aconteceu? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Então uma voz ecoou dentro dele dizendo: o jardineiro aqui sou eu, Brown. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei, Brown, como fazer você se tornar uma grande árvore frutífera. Então ele caiu de joelhos em pranto ali na sala. E ele entendeu a parábola da árvore que ele estava podando há uns dias atrás. E depois disso ele se tornou um dos maiores missionários do mundo. Por mais que a vontade de Deus parece doer e cortar por inteiro, Ele garante o seu destino, Ele garante o seu futuro. Ele está marcando você com cicatrizes. E eu sei que existem muitas cicatrizes, mas também existe um destino glorioso. Eu estou falando hoje com pessoas que precisam se lançar na vontade de Deus. E eu tenho mais 5 minutos. Você que tem sentido seus galhos serem cortados. E as lágrimas caindo, você sem entender o que está acontecendo e o porquê que tudo isso está acontecendo. E você não entende se é a vontade de Deus ou não. E você já procurou muito a vontade de Deus e você tem dúvidas sobre a vontade de Deus. Eu não vou falar uma vez, eu não vou falar 2 vezes, eu não vou falar 3 vezes, eu vou falar apenas uma vez. Você que hoje deseja se lançar na vontade de Deus, nesse rio por completo, sai do seu lugar correndo e ajoelha nesse altar. Agora.
importa quem você seja. Se lançar na vontade de Deus é dizer: Deus, eu quero obedecer o Senhor em tudo. Em tudo. Em tudo.